Boa noite, meus amigos, tudo bem? Eu quero gravar uma aula para vocês, um vídeo, né, explicando o porquê Jesus morreu por mim e por você, tá? Qual que o porquê Jesus teve que morrer por mim e por você. Quando eu me converti, uma das coisas que eu queria entender é exatamente sobre isso, né? Qual que era a relação da morte de Jesus com a minha salvação? E buscando na Bíblia, tá? Eu entendi o porquê e agora eu vou passar para vocês aqui de uma forma bem mastigada esse estudo bíblico, né? Explicando o porquê de Jesus ter morrido por todos nós, tá? Então vamos começar o estudo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, na Bíblia, nós encontramos a seguinte passagem. Está escrito o seguinte, que todos os homens, todas as pessoas do planeta Terra está ordenado a morte, e na sequência nós teríamos um julgamento, né? Diante de Deus. Então a gente vai morrer e na sequência, logo depois da nossa morte, a gente vai sentar na frente de Deus, a gente vai ter um julgamento na frente de Deus, onde Deus vai olhar para nós, vai olhar para a nossa vida e vai julgar os nossos atos, a nossa vida, tá? E se isso acontecesse com você agora, né? Suponha que você nesse exato momento mora e daqui a 2 segundos você está sentado na frente de Deus. Deus olha para teus olhos, olha para você e diz: Fulano, agora eu vou julgar você de acordo com o que você viveu, né? Qual que seria qual que seria o resultado dessa conversa? Você seria condenado? Você seria considerado culpado ou inocente pelos teus atos na tua vida, né? Isso é uma coisa bastante forte, né? Geralmente, quando eu faço essa pergunta para as pessoas falam, eu ia ser condenado. Por quê? Porque a gente tem noção de que a gente é pecador, né? A gente tem noção que a gente não é santo, né? A gente tem falhas na nossa vida. E eu vou provar aqui biblicamente para vocês que realmente, né, todos nós somos pecadores, todos nós, não tem ninguém melhor que ninguém aqui na terra, e todos nós precisamos de Jesus na nossa vida por causa disso, tá? Então, na Bíblia, no livro de Êxodo, né, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, né, você pode pegar a tua Bíblia na tua casa, independente, qualquer Bíblia que você tiver na tua casa, se você abrir Êxodo capítulo 20, você vai achar os 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos. Então, você pode talvez estranhar que os 10 mandamentos que você conheceu na igreja talvez não sejam os mesmos mandamentos que você vai ler na Bíblia, tá? Eu fui de uma religião a vida inteira, até há um ano atrás, quando eu me converti, comecei a buscar conhecer Deus, conhecer Jesus, fui ler a Bíblia. Então, uma das coisas que me impressionou quando eu comecei a ler a Bíblia foi essa diferença, tá? Na minha religião antiga, a gente tinha os 10 mandamentos, só que a Bíblia apresenta os 10 mandamentos de forma diferente pra gente, né? Na minha religião, esses dois primeiros mandamentos não existiam, eram outros mandamentos, tá? Alguns mandamentos eram iguais, e o quarto mandamento também não era o mesmo, tá? Então, qual os 10 mandamentos que vale, né? Como a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a Bíblia é a única verdade que nós temos que seguir na nossa vida, né? Os 10 mandamentos que valem são os 10 mandamentos da Bíblia, que está em Êxodo capítulo 20, tá? Não são os mandamentos da igreja. E o que está escrito, né, nos 10 mandamentos? O primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim, né? Deus disse, né, para os hebreus, para o povo de Israel, ditou esses 10 mandamentos, que são ordenanças, né, de como nós teríamos que viver a vida, né? Caso contrário, a gente se afastasse dessas ordenanças, desses mandamentos, tá? A gente estaria se afastando da cobertura espiritual que Deus dá pra gente, tá? Então, quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente vai ver que a gente quebrou todos esses mandamentos já, tá? Todos esses mandamentos aqui, todo ser humano já quebrou, né? E a gente, infelizmente, acaba vivendo uma vida e quebrando constantemente esses mandamentos aqui, tá? Porque a gente é humano. Então, o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Então, Deus está dizendo que só Ele é Deus e fora dele não há Deus nenhum, né? Só Ele é Deus. O segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra.
Então isso aqui, esses dois primeiros mandamentos estão falando que só Deus é Deus. Deus está condenando a idolatria, tá? A idolatria, quando eu falo, não é só a idolatria de santo, né? Todo mundo já acha que é santo, né? Mas idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no teu coração. Se você ama mais o dinheiro do que Deus, você está idolatrando o dinheiro. E a partir desse momento, quem que é o Deus para você é o dinheiro, tá? Então você já quebrou esses dois primeiros mandamentos. Se você idolatra um jogador de futebol, se você idolatra um cantor, se você idolatra um carro, se você idolatra um relacionamento, se você idolatra... Tudo isso está tirando a glória de Deus, tá? Tudo isso está virando deuses no teu coração no lugar de Deus, tá? Então Deus é a primeira coisa, a principal coisa que nós temos que ter na nossa vida, né? Só Ele é Deus e só Ele preenche o vazio da nossa alma, tá? Então tudo isso é idolatria. Então esses mandamentos aqui todos nós já quebramos diversas vezes, nós quebramos esses dois mandamentos, tá? O terceiro mandamento é não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Então fala, ai meu Deus, Jesus, né? Então são quando no nosso modo de falar a gente já está quebrando esse mandamento também. Santificar o sábado, né? Todos nós trabalhamos sábado, ninguém santifica o sábado, então a gente também está quebrando o mandamento, tá? Honrar o teu pai e tua mãe. Todos nós já desrespeitamos os nossos pais, nossas mães, né? Hoje, como adultos, a gente não é rebelde ao nosso pai e nossa mãe, mas quando a gente era criança, muitas vezes a gente foi rebelde com o nosso pai e com a nossa mãe, então a gente desonrou eles. Quando a gente talvez era adolescente, a gente entristeceu eles com atitudes, tá? Não dirá falso testemunho, tô falando sobre a mentira, né? Não cobiçará o que o teu próximo tem, e muitas vezes a gente tem inveja, ou já teve inveja, né? Das pessoas, tá? E esses três mandamentos aqui, né? Todo mundo fala, posso ter cometido tudo isso, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca furtei, tá? Esses mandamentos aqui a gente quebra constantemente, tá? Então, o que acontece? Todos nós já quebramos todas as ordenanças do Senhor, todos os mandamentos do Senhor, tá? Isso é uma verdade. E por que que todos nós já matamos, tá? Todos nós somos homicidas, já fomos homicidas, tá? Porque em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, o que que Jesus fala sobre esse mandamento? Jesus diz o seguinte, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que, sem motivo, se irou, né, contra o seu irmão, será o réu de juízo. Então ele está dizendo que se eu ficar irado, bravo quando ele fala irmão aqui, ele não quer dizer irmão de sangue só, tá? Ele quer dizer com as pessoas, porque nós temos um pai que é Deus, Deus criou todos nós, e então nós somos todos criaturas de Deus e logo nós somos todos irmãos, tá? Então quando eu ficar brabo, irado com qualquer pessoa que seja, tá? Jesus está dizendo, tá? Que eu cometi homicídio contra aquela pessoa, tá? É isso que esse versículo tá dizendo. Então quantas vezes nós já não se irritamos contra uma pessoa? No trânsito, às vezes, a gente se irrita, porque essa raiva, esse ódio que inunda o nosso coração quando a gente se irrita contra uma pessoa, é a mesma raiva, o mesmo ódio que um assassino tem quando ele está cometendo um homicídio. Então Jesus está dizendo que nós não precisamos ter o ato físico de assassinar uma pessoa. Se a gente se irar contra aquela pessoa, a gente já está cometendo homicídio, tá? E todos nós já cometemos homicídio, porque todos nós já se iramos com alguém, tá? Não adulterarás. Em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus também diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, isso vale para o homem e para a mulher, tá? Você não precisa ter o ato físico de ter uma relação com a mulher ter uma relação com o homem. Se a mulher e o homem eles desejarem, né, se desejarem, né, eles já estão cometendo adultério, tá? Então, como eu estou explicando para vocês, os 10 mandamentos do Senhor, todos nós já quebramos eles todos, tá? Todos eles foram quebrados. Por isso que quando a gente vem para esse questionamento aqui, ó, que a gente vai, se a gente agora tivesse de frente com Deus, qual que seria o nosso destino? A gente seria condenado
ou inocentado, tá? Porque todos nós no fundo temos a consciência que quebramos todos esses mandamentos e a gente já fala, os mais humildes já falam, eu acho que eu seria condenado, tá? E e se Jesus não tivesse vindo por nós, isso seria a realidade, seria o que aconteceria, tá? Então, concluindo, a gente somos todos pecadores, tá? Não tem nenhum ser humano no mundo que seja santo. Todos nós somos pecadores, tá? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a Bíblia diz que não existe nenhum ser humano justo, né? Nenhum ser humano santo. Todos são pecadores e todos estão fora, né, da cobertura espiritual de Deus, tá? Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, a Bíblia diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Tá? Então, se alguém acha que é santo, se alguém acha que é acima da média, se alguém acha que não é pecador, que não é digno do inferno, me desculpe. Isso é falta de humildade de reconhecer que você é sim pecador, né? E que o lugar que todos nós seres humanos mereceríamos é o inferno, tá? Porque todos nós quebramos todas as ordenanças do Senhor. E qual é a consequência do pecado, meus amigos? O que a Bíblia diz? Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia fala sobre morte, ela não fala sobre só morte física do corpo, ela fala sobre morte espiritual. A morte espiritual é o inferno, tá? Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é o inferno, a condenação é eterna. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a Bíblia deixa bem claro qual que é o destino, né? Dos homicidas, dos que se prostituem, dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos, dos incrédulos, tímidos, dos abomináveis. A Bíblia diz bem explícito, né, o que vai acontecer com essa classe de pessoas, tá? Essa classe de pessoas será condenado, né, ao lago que arde como fogo e enxofre, que é conhecido como inferno, que é a segunda morte, tá? Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, tá? Essa morte é a morte espiritual. Em Provérbios, versículo 19, capítulo 19, versículo 26, a Bíblia diz que quem obedece aos mandamentos preserva a vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Então, qual que é a consequência do pecado? Se você já quebrou alguma vez os 10 mandamentos da Bíblia, que eu já mostrei para você que todos nós já quebramos esses 10 mandamentos, todos nós já pecamos e muito na nossa vida, tá? A consequência desse pecado, a consequência da nossa vida, tá? É o quê? É o lago que arde com fogo e enxofre, tá? A morte espiritual, que é o inferno, tá? Esse seria o nosso destino. Então todos nós nascemos, né? Vamos falar assim, estamos predestinados, né? Ao inferno, né? Estaríamos predestinados ao inferno. Mas Deus, né? Ele providenciou a salvação para nós, tá? A gente vai entender biblicamente que a salvação não é um esforço nosso. Nós não conseguimos ser salvos, né, ir para o céu por esforço humano, por obras, né, humanas. Quem salva a gente do inferno, quem salva a gente do lago que arde como fogo e enxofre, né, não somos nós, não somos nossas atitudes, não são nossas boas obras, e sim Jesus que veio para morrer por nós. Aqui eu ia dizendo, quando eu tento explicar isso para algumas pessoas, né, tem algumas pessoas que dizem, mas tá louco, eu não posso ir pro inferno, se eu ir pro inferno vai todo mundo, porque eu posso até trair a minha mulher, eu posso até mentir, eu posso até, né, às vezes amar mais o dinheiro do que a Deus e tal, né, mas eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, nunca matei ninguém, nunca roubei. A gente já viu aqui que todos nós já matamos, todos nós adulteramos, todos nós somos mentirosos, tá? Todos nós já quebramos as ordenanças do Senhor, todos nós somos pecador, tá? O que acontece é que o diabo, ele trabalha na nossa mente, tá? Ele coloca na nossa mente coisas, né? Pensamentos como esse, né? Eu sou bom, então se eu for pro inferno, todo mundo vai, mas eu nunca matei, nunca roubei nem nada, eu só de vez em quando adultero, eu só de vez em quando
eu pego um dinheiro aqui e tal, mas eu mereço esse dinheiro porque eu trabalho muito. Então o diabo ele vai colocando mentiras na nossa cabeça, a gente vai entrando nas mentiras do diabo, tá? E cada vez mais a gente vai se afundando no pecado, se afastando de Deus, tá? E ele tira essa noção de que nós somos pecadores, tá? E acaba que a pessoa ela acha que ela é uma pessoa muito santa e muito boa acima da média, que ela nunca que ela é uma pessoa boa, que ela não precisa de Deus na vida dela, tá? Então em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, Jesus contou essa parábola para os discípulos, tá? Falando sobre isso, tá? Tinha um religioso que se achava muito santo, né? Que se achava acima da média, que se achava que não precisava da ajuda de Deus na vida dele, e tinha um pecador aqui que ele tinha vergonha de olhar para cima e de clamar a Deus de tão pecador que ele era, ele se reconhecia como um pecador. E Jesus diz o seguinte, né? Quem desses dois saiu justificado, tá? Foi o cara que se humilhou. Então o orgulho, meus amigos, a soberba, ela é inimiga de Deus, tá? Inimiga, uma das coisas que Deus mais abomina é a soberba, o orgulho, tá? Porque todos nós precisamos de Deus. Então veja o que Jesus contou. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, o fariseu era o religioso da época, e outro publicano. O publicano era um político corrupto. Tá? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Tá? Quem desceu justificado? O publicano, político corrupto, que teve humildade de reconhecer que era um pecador e pediu misericórdia a Deus, ajuda a Deus. Tá? Entende? Então, todos nós somos pecadores, não tem ninguém que seja santo. Jesus deixou muito claro nessa passagem. Então, se todo ser humano é pecador e não há um sequer que vive sem pecado, dessa forma estamos todos predestinados ao inferno. Sendo assim, como alcançar a salvação e as promessas de Deus? Como ir para o céu? Tá? Em Levítico, né, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, Levítico capítulo 17, versículo 11, né, a Bíblia mostra que se lava o pecado com o sangue. Precisa de um sangue puro, tá? Sangue puro para lavar o pecado, tá? Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, também a Bíblia diz o seguinte: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por que ele diz quase? Tá? Porque vocês devem lembrar que aconteceu o dilúvio, né? Vocês lembram da história da Arca de Noé, então vocês podem pegar e estudar isso na Bíblia, esse acontecimento na Bíblia. Vocês vão ver que a Terra estava afundada no caos, ela estava afundado no império do capeta, né? A Terra estava afundada em prostituição, estava afundada em desgraça, em um monte de coisa errada, tá? O mundo estava muito corrompido naquela época, né? Existiam muitas maldades, tá? E o que Deus fez? Deus purificou a Terra com água, tá? Então, por isso que ele fala que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, tá? Porque algumas coisas foram purificadas com água, né? E com água do dilúvio. Depois disso, Deus prometeu que nunca mais acabaria com a raça humana, tá? Mas isso vocês podem estudar. Mas o que esses 2 versículos dizem? Que é com o derramamento do sangue que há a remissão do pecado. Tá? Então o que acontece? Você precisa do sangue puro, isso é um princípio de Deus. Você precisa de um sangue puro, inocente, para justificar os teus pecados que você cometeu. E como que o pessoal, né, como que os hebreus, antes da vinda de Jesus, eles purificavam os pecados deles, vamos falar assim. Você vai ler no livro de Levítico no Velho Testamento que existiam rituais, né, chamavam holocausto, né, esses rituais, que Deus deu para os hebreus, né, como forma deles justificarem os pecados dele, fazendo sacrifícios de animais, por exemplo. Se eu brigava com meu vizinho,
ofendi o meu vizinho, né? Existia para esse pecado que eu cometi, eu deveria levar, por exemplo, lá no templo, no tabernáculo, no templo do Senhor, lá uma ovelha, né? Um cordeiro, e tinha um procedimento, né? Que o sacerdote daquela época lá fazia para matar aquele cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro ali, para que o sangue daquele animal inocente purificasse aquele pecado, tá? Mas o que acontece, meus amigos? O sacrifício de animais, como tinha no Antigo Testamento, não traz arrependimento para o ser humano, né? Quem paga é o animal. Então, Deus já estava mostrando, já estava ensinando, já estava criando na cabeça do povo desde aquela época, né? Isso aí não lembro quantos mil anos antes da vinda, acho que 4.000 anos, 3.000 anos antes da vida de Jesus, eu não tenho certeza. Deus já criou uma cultura, né? Um princípio de que se justificava o pecado com sangue. Deveria derramar um sangue puro para justificar um ato de pecado, tá? Deus queria mostrar isso. Isso aí já era um prelúdio, né, do sacrifício que Jesus faria na cruz, tá? Deus estava colocando esse entendimento em prática para as pessoas, né, terem esse entendimento e terem essa consciência e criar esse princípio na cabeça das pessoas de que um dia viria o Salvador de todos nós na terra e que ele seria sacrificado, né, no altar do mundo, né, como a Bíblia diz, ele seria sacrificado, teria o seu sangue derramado no altar do mundo por todos os pecados da humanidade, tá? Então isso aqui era como se fosse como é que eu posso falar? Não chega a ser uma demonstração do que iria, do real sacrifício que iria acontecer com Jesus, uma analogia, né? Uma analogia de como se justificaria o pecado de toda a humanidade, inclusive desse povo que viveu aí 3.000 anos antes de Jesus. Então, a Bíblia diz que o princípio de Deus é esse, e se purifica o pecado com sangue. O sangue tem que ser puro, tá? E por que então, eu cometi pecado, eu vou me matar então para me justificar o meu pecado, né? Isso não vai funcionar por causa de duas coisas. A primeira coisa é que o teu sangue ele já não é mais puro, porque você já é um pecador, você já viveu em pecado. Então o teu sangue ele não tem poder para lavar o teu pecado, porque o teu sangue não é puro, né? Então não adiantaria você morrer para justificar o teu pecado. E segundo, que se você se matar, você vai estar sendo homicida. E homicídio, né? Se você se matou, você cometeu homicídio, e homicida é uma da classe das pessoas que não entrará no reino do céu, tá? E por que eu vou explicar para vocês por que uma pessoa, por exemplo, que comete suicídio, né? Eu não sei, a Bíblia dá a entender que essa pessoa não é salva, porque quando a pessoa cometeu suicídio, ela não teve mais tempo, né, de se arrepender, de aceitar Jesus, de se arrepender de aceitar Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, porque às vezes a pessoa ela morre instantaneamente, né? Então ela tirou a vida dela. Mas enfim, o sangue, né, justifica o pecado, e esse é um princípio de Deus. Então, se você não sabia o porquê Jesus morreu por você, meu amigo, agora você sabe, tá? Jesus Cristo foi assassinado, né? Teve seu sangue derramado para justificar os seus pecados, tá? Jesus comprou a sua vida na cruz. Então Jesus veio ao mundo, esse foi o ministério de Jesus. Ele veio ao mundo para levar todos os pecados da humanidade, desde o primeiro ser humano até o último ser humano que tiver na Terra, tá? Todos os pecados que o mundo cometeu antes da vinda dele, até todos os pecados que vão ser cometidos até a volta dele, né? Todos foram comprados, justificados com o sangue dele derramado na cruz. Todos os pecados. Então, se você, meu irmão, que está vendo essa aula, cometeu homicídio, se você pecou de todas as maneiras mais horríveis possíveis, né? Você tem um Salvador, meu amigo. Jesus Cristo morreu por você, ele derramou o sangue dele por você, né? Você não está condenado ao inferno. O que vai acontecer? Se você não aceitar Jesus na tua vida, no teu coração, como teu Senhor e teu Salvador, você vai ser condenado, né? É o que a gente entende lendo a Bíblia. Mas, se você aceitar Jesus no teu coração, se você crer verdadeiramente em Jesus, se você se arrepender dos teus atos,
buscar mudança de atitude, mudança de vida e viver uma vida de justiça, tá? Você não vai ser condenado porque Jesus já pagou teu pecado na cruz, tá? Então por isso que Jesus morreu por todos nós, tá? Em João capítulo 1, versículo 29, está escrito o seguinte: no dia seguinte João viu Jesus, João Batista, viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então a Bíblia ela mostra, deixa bem claro que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio ao mundo para morrer por todos nós, tá? E por isso que ele é chamado, que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É aquela analogia que eu falei para vocês dos sacrifícios que eram feitos antes de Jesus vir, tá? Que para redimir um pecado a pessoa tinha que levar um cordeiro lá na igreja da época, vamos falar assim, para o padre ou para o pastor, né, da época, matar o cordeiro e derramar o sangue do cordeiro inocente lá num ritual lá para justificar aquele pecado. Então a Bíblia chama Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos os pecados do mundo foram justificados por Jesus, tá? Então aceitar Jesus, né? Aceitar o seu sacrifício na minha vida faz com que eu seja justo diante de Deus, tá? Então o que acontece? Eu preciso aceitar o sangue de Jesus sobre a minha vida e o sangue dele purifica a minha alma e lava o meu pecado. Então o que você tem que fazer? Tem que fazer uma oração de confissão. Jesus, eu aceito o teu sangue na minha vida, na minha casa, derrama o teu sangue sobre as portas da minha casa, sobre o meu emprego, sobre a minha profissão, sobre a minha vida, lava meus pecados, né? Derrama o teu sangue sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre a minha família, sobre a minha mãe e meu pai. Clama por Jesus, chama ele, convida ele para morar na tua casa, né? Faça uma oração: Jesus, vem morar aqui na minha casa, que a minha casa seja território do Espírito Santo, que seja reinos do céu aqui na minha casa, entra no meu coração, toma posse da minha vida, entra na minha vida. Então você tem que fazer uma oração de confissão em voz alta, convidando Jesus para morar na tua vida, no teu coração, pedindo para que ele derrame o sangue dele na tua vida, tá? Para que a tua vida seja justificada diante de Deus, tá? E tem que ser oração em voz alta, por quê? Porque a gente não vê, mas ao nosso redor existe um mundo espiritual e tem uma guerra espiritual sendo travada, né? Onde Jesus já saiu vencedor, tá? Porque Jesus foi assassinado, mas ele ressuscitou no terceiro dia, ele subiu ao céu e Jesus tem a chave da morte, a chave do inferno na mão dele, tá? Então Jesus já ganhou a guerra para nós, tá? Nós só precisamos aceitar ele na nossa vida. O diabo não tem nenhum poder contra Deus, nenhum poder contra Jesus, tá? Mas o diabo ele está trabalhando todo dia para levar você para o inferno. O diabo está plantando mentiras na tua cabeça todo dia para você achar que você não tem mais jeito. Você é um pecador tão desgraçado que você não tem mais jeito, você não tem perdão, Deus nunca vai te perdoar. E a Bíblia fala para nós que todos os pecados têm perdão, né? Todos os pecados têm perdão. Não existe medida para a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus é maior do que todos os nossos atos de maldade nessa terra, tá? Mesmo que você tenha cometido pecados horríveis, tá? Que eu não quero saber, mas você tem perdão sim. Jesus já morreu por você, Jesus derramou o sangue dele para você, para tua vida. Então você só precisa aceitar ele, crer nele com todo o teu coração. A partir do momento que você aceita ele na tua vida, você tem mudança de atitude, tá? Você vai buscar a santificação, você vai andar nos caminhos do Senhor, você vai viver com justiça, tá? E isso, né, é a prova de que você aceitou Jesus e que você se arrependeu, tá? Então, em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está falando para nós aqui que quem crê em Jesus não vai perecer e vai herdar a vida eterna. E vida eterna é uma das promessas do Senhor, né? É a vida eterna com Ele, com o nosso Criador. A morte eterna é o inferno e a vida eterna é a nossa vida com o nosso Criador. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então a Bíblia ela é muito clara quando diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Não existe mais esse negócio de fiz um monte de maldade e estou pagando meus pecados aqui na terra. Não existe isso aí, meu irmão. Os teus pecados já foram pagos na cruz, né? Você não está mais pagando pecado.
Ninguém paga pecado, né? Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: isso é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, né? Ou seja, a Bíblia deixa muito claro quem que foi Jesus e o que ele fez por todos nós. Todos nós já entendemos que somos pecadores e que sem o sacrifício do sangue, sem o sacrifício de Jesus, sem o sangue de Jesus puro, que Jesus não teve nenhum pecado, né? Sem o sangue dele na nossa vida, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Jesus veio e morreu por nós na cruz. Aquela morte que Jesus teve na cruz era o que nós merecíamos, era o que nós teríamos, tá? Quando a gente vê aquele filme A Paixão de Cristo e vê Jesus sendo escarnecido, chicoteado, cuspido, né? Pregado naquela cruz, torturado, quando a gente vê aquele guarda enfiando a lança em Jesus, tudo aquilo que Jesus passou na cruz, aquela condenação é nossa. Tudo aquilo é nosso. Nós que merecíamos aquilo. Então Jesus pagou tudo aquilo por nós. Jesus veio à terra, ele nunca cometeu pecado, ele nunca foi ignorante com ninguém, ele nunca brigou com ninguém, ele nunca foi arrogante. Jesus foi sempre amoroso, sempre foi uma pessoa que ajudou o próximo. Jesus só cometeu atos de bondade aqui, mas ele teve que vir aqui, ele teve que sofrer aquilo para que todos nós não fôssemos condenados ao inferno. Por causa daquele sacrifício que ele fez, nós podemos ser salvos, tá? Então a salvação, ela não é uma coisa nossa. A salvação é uma coisa que Deus fez por nós, tá? Nós não conseguimos chegar ao céu por conta própria. É Deus que nos justifica. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, a saber: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, tá? Então, preciso confessar, preciso fazer essa oração de confissão que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e preciso crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós na cruz, tá? Eu preciso crer que Ele fez sacrifício por mim e preciso confessar que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, tá? Quando a gente fala graça, graça significa esse presente que Deus deu para nós. A graça é imerecida. A Bíblia diz que esse presente que Deus deu para nós é imerecido. Por quê? Porque nós não merecíamos, né, ser salvos por causa da nossa natureza pecaminosa, mas mesmo assim Deus ama tanto nós que Ele foi lá e pagou o preço por nós. Agora, não adianta eu vir falar para vocês: Deus te ama, irmão, Deus quer que você seja salvo, Jesus morreu por você. Beleza, mas você precisa confessar que Ele é teu Senhor e teu Salvador, você precisa crer no teu coração, aceitar Ele na tua vida, você precisa se arrepender dos teus pecados. Não adianta eu só ir lá fazer o ritual do batismo, aceitei Jesus, se eu continuo no meu pecado, se eu continuo tendo prazer com o pecado. Se eu era viciado na prostituição, mas agora eu fui lá, baixei as águas, subi e aceitei Jesus na minha vida, mas eu continuo afundado na prostituição, sem remorso nenhum do que eu estou fazendo, sem arrependimento, sem lutar contra o pecado, sem a mudança de vida, isso não adianta nada. Isso não passou de um ritual e não passou de uma falácia. Porque quando você crê em Jesus no teu coração verdadeiramente, quando você se arrepende dos teus atos pecaminosos, você muda de vida, você busca mudança de vida, você luta contra o teu pecado. Tá? Você luta contra o teu pecado, você não quer mais tornar a pecar, porque você sabe que cada vez que você peca, Jesus está sendo de novo pregado naquela cruz. Você tem compaixão, você não quer que Jesus seja pregado de novo naquela cruz, e cada vez que você peca, você sabe que você está entristecendo Deus. Então, o que acontece com uma pessoa que aceita Jesus na tua vida, com um crente convertido? Acontece o seguinte: quando eu falo crente, eu não estou falando de crente de Assembleia de Deus, estou falando crente é quem crê em Jesus. Pode ter crente na Igreja Católica, pode ter crente em várias igrejas. Estou falando em crente. A palavra crente não significa crente de Assembleia de Deus. A palavra crente significa que você crê em Jesus, tá? Então, uma pessoa que crê em Jesus e que se arrependeu dos seus atos e que busca o Senhor é uma pessoa que anda nos caminhos da justiça e que não busca mais o pecado. Não
planeja mais o pecado para a vida dela, tá? Então deixo muito claro isso, tá? Porque hoje está cheio de teologia da graça, cheio de teologia de que Deus ama você e que você pode viver a tua vida toda errada, pecando, crucificando Jesus todo dia. E não é bem assim, meus amigos. O pecado ofende Deus. Então, se eu estou pecando, eu estou ofendendo Deus. Ainda mais se eu sei a verdade, tá? A Bíblia deixa bem claro que quando você peca consciente do teu pecado, o teu, o teu, o teu, a tua condenação é pior. O teu julgamento é pior. Porque você sabe que você está pecando. Agora, quando você peca sem saber, Deus não leva isso em consideração, porque Deus não é um tirano. Deus é o justo juiz. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Preste muita atenção, meus amigos. Eu escutei muitas vezes pessoas falarem que eu dou cesta básica, se eu for para o inferno, vai todo mundo ir para o inferno, porque eu ajudo o pobre, eu faço isso. Eu ajudo o hospital de câncer, eu não posso nem pecar de vez em quando. Isso é mentira do diabo, meus amigos, tá? Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós somos salvos pelo sangue derramado de Jesus naquela cruz. A salvação, meus amigos, não vem de nós, é uma obra de Deus. É um dom de Deus a salvação para nós, é um presente que Deus dá para nós, tá? Então, não adianta. Se vocês conhecem a história da Torre de Babel na Bíblia, vocês vão entender o que eu estou falando. O pessoal queria chegar no céu por esforço humano. Queria chegar no céu pelas obras humanas. E Deus mostrou para eles que não é pelo esforço humano que você chega no céu. João capítulo 11, versículo 25 e 26, a Bíblia diz o seguinte: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? O que Jesus está dizendo aqui? Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que o nosso corpo físico mora, né? O nosso espírito não vai ser condenado. Nosso espiritual vai passar a eternidade com ele, tá? E isso quem crê nele. E quem crê em Jesus verdadeiramente tem mudança de vida e atitude, igual eu estava explicando agora. E todo aquele que vive e crê em mim, que vive buscando Deus com atos de justiça, se arrependendo das suas iniquidades, dos seus pecados, nunca morrerá. Nunca morrerá o quê? Ele não está falando que o corpo físico vai viver para sempre, está falando que você não vai ser condenado. Então, eu já escutei muitas vezes pessoas falar: tá, beleza então, mas se eu tenho que aceitar Jesus, se eu tenho que ser crente para ir para o céu, então, o que acontece com o meu avô? Meu avô não era crente, nunca tinha aceitado Jesus, ele foi para o inferno, tá? Então calma, meus amigos, que a Bíblia explica tudo, a Bíblia tem resposta para tudo. Em Romanos capítulo 2, versículo 12, você vai ver que aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. O que acontece, meus amigos? O que está querendo ser explicado aqui? Que você não vai ser condenado pelos pecados que você não sabia que você estava cometendo e era pecado, né? Deus não vai mandar ninguém para o inferno que não mereça e ninguém para o céu que não mereça. Se quem estiver no céu vai ser porque foi justificado, e quem estiver no inferno mereceu estar no inferno, tá? Deus é um justo juiz. Deus não é um tirano, não é um Deus. Deus é perfeito, ele não tem, seu julgamento é perfeito. Então, suponhamos que eu chegue numa casa e tenha um copo de água em cima de uma mesa. E Deus falou para as pessoas daquela casa, falou: ó, quem tomar essa água vai para o inferno. Suponhamos que eu não more nessa casa. E eu venho de visita. Eu chego, entro na casa, estou com sede, vou lá e tomo aquele copo de água, né? Eu vou para o inferno? Eu não vou. Por quê? Porque eu não sabia que tomando aquela água ia para o inferno. Agora, aquelas pessoas daquela casa, se fosse tomar, iam. Então, é isso que acontece. Deus não vai mandar ninguém para o inferno que não mereça e não vai mandar ninguém para o céu que não mereça, tá? Aí o que eu tava falando: mas eu dou cesta básica, ajudo o hospital de câncer, dou esmola na rua, sou bom. Posso pecar de vez em quando porque os meus atos de bondade, né, abatem meu pecado. Negativo, meus amigos. A Bíblia é muito clara quando ela diz o seguinte: que nossos pecados foram pagos pelo sangue de Jesus naquela cruz, tá? É isso que a Bíblia diz. Eu já mostrei aqui inúmeras passagens mostrando para vocês isso, tá?
Não são nossos atos de bondade que abatem o nosso pecado, porque se os nossos atos de bondade abatessem o nosso pecado, Jesus não precisaria ter morrido por nós na cruz, tá? Veja o que a Bíblia diz sobre a nossa bondade, a nossa justiça. Isaías capítulo 64, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, né? Todas as pessoas, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, tá? Então, Deus diz aqui que a nossa justiça não vale porcaria nenhuma, né? A nossa justiça vale menos que aquele pano de limpar a casa. Trapo de imundícia é pano de limpar a casa, né? Nossa justiça não vale de porcaria nenhuma. Então, não são pela nossa justiça e nossos atos de bondade que os nossos pecados são abatidos, tá? Esse tipo de coisa, esse aqui é uma mentira bastante comum que o diabo põe na nossa mente, tá? Ah, mas eu já estou 2 meses vivendo em santidade, né? Lutando contra o pecado, agora eu posso cair, posso dar uma pecadinha aqui porque eu já estou 2 meses sem pecar. Não, pecado é pecado, meu amigo. Você tem que viver uma vida em santificação, buscar uma vida em santidade. É lógico que nenhum crente, né, vive uma vida santa, né? Todos nós pecamos, tá? Mas o que acontece? O pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida, não uma programação, tá? Eu não posso planejar um lugar, um ato para mim pecar, eu não posso esperar o pecado, eu não posso buscar o pecado, eu não posso sentir prazer no pecado. O pecado ele tem que ser um acidente na minha vida, tá? Em Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7, a Bíblia diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, misericórdia de Deus, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tá, então isso aqui está muito claro, mostrando que não é pelos nossos atos de justiça que somos salvos, mas sim pela graça, né, que Jesus Cristo, né, derramou sobre nós. Tá? Mas o que significa aceitar Jesus? Tá? Então eu quero ser bem didático aqui, quero ser bem direto nesse ponto. Tá? Aceitar Jesus, né, a primeira coisa, é bem simples. A primeira coisa, você vai fazer uma oração de confissão, né, pedindo perdão para Deus por todas as tuas falhas, as atitudes, né? Pedindo misericórdia a Deus, que Ele apague todos os seus pecados. Você vai pedir para Jesus morar no teu coração, você vai falar: Jesus, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e meu Salvador. Né? Você vai pedir para o Espírito Santo ser derramado na tua vida, para Jesus entrar no teu coração, purificar o teu coração, purificar a tua mente. Você vai clamar pelo sangue de Jesus na tua vida, na tua família, na tua esposa, nos teus filhos, na tua casa, no teu trabalho, né? Você vai pedir perdão e convidar Jesus para entrar na tua vida, tá? E você vai se arrepender dos seus pecados, tá? Não adianta você fazer isso como um ritual, uma simbologia, sem você se arrepender, tá? Então, o que o arrependimento traz? O arrependimento vai trazer em você mudança de vida e mudança de atitude. Você vai passar a não frequentar mais lugares que você frequentava, você vai perder algumas amizades, é normal. Se eu era um cachaceiro do boteco, eu não vou mais me relacionar com um cachaceiro de boteco. Eu não vou mais no boteco encher a cara de cachaça, tá? Porque eu entendi que aquilo ali é errado, tá? Então eu vou mudar minha vida, eu vou buscar mudança de atitude, vou me arrepender daquilo. Aquilo ali eu não quero mais para minha vida, tá? Por quê? Porque se eu continuar nessa vida de pecado, eu estou crucificando Jesus de novo e eu estou ofendendo a Deus, tá? E isso vai mostrar que você não aceitou Jesus na tua vida, porque se você aceita Jesus e o Espírito Santo na tua vida, você é mudado de dentro para fora. Coisas que você fazia, você vai parar de fazer. Coisas que você procurava, você vai parar de procurar. Coisas que você não dava importância, por exemplo, como a Bíblia, a leitura da Bíblia, como uma vida de oração, você vai passar a dar importância, tá? Então você precisa se arrepender dos seus pecados, tá? E buscar uma mudança de atitude, mudança de vida e começar o processo de santificação, de viver em santidade, tá? Em Lucas capítulo 3, versículo 3, né, João Batista, né, ele pregava, né, o batismo de arrependimento, né, para
o perdão dos pecados, tá? Então veja que a Bíblia, ela nos mostra por que Jesus veio, ela nos mostra como nós podemos ser salvos mediante Jesus Cristo, tá? A Bíblia diz que precisamos, né, se arrepender dos nossos pecados para que a gente tenha perdão dos pecados, tá? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9 ao 10, né, você tem uma passagem, né, mostrando que o coração do homem é enganoso. Então o que acontece? Tem muita gente que vai lá, eu aceito Jesus na minha vida, faz oração, confessa, vai lá, faz o procedimento de baixar na água, subir, mas continua toda a vida de pecado e iniquidade, mas ela está falando da boca para fora que ama Jesus e que quer Jesus na vida dela, mas ela vai procurar o pecado, ela vive a mesma vida de antes, tá? Mas agora ela fala que ela ama Jesus. Quando você ama Jesus e é Jesus, você muda de vida, você muda tuas atitudes, tá? Então o que essa passagem diz? Que enganoso é o coração do homem, né? Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhecerá o coração do homem? Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os íntimos pensamentos. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então o que acontece? Não adianta, porque você não vai enganar Deus falando um monte de porcaria. Não adianta você falar que ama Jesus, um monte de coisa, se você vive em pecado e vive buscando pecado, tá? Você está querendo enganar Deus. E Deus, ele não é enganado pelas tuas palavras, né? Deus não é comprado com dinheiro. Deus, ele conhece o íntimo do nosso coração, ele conhece quem nós realmente somos, ele sabe todos os nossos pensamentos, tá? Então, não adianta, que você não vai enganar Deus, tá? É isso que a Bíblia diz. Por que Deus tem que conhecer o íntimo do nosso coração, do nosso pensamento? Para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações, tá? Para ele conseguir julgar todos com justiça, tá? Em Ezequiel, né, a gente tem né, Jesus, né, Deus falando, né, para o profeta Ezequiel pregar lá para os hebreus, né, falando sobre exatamente o que eu estou falando para vocês. Que se você se arrepender, clamar a Deus e mudar de atitude e começar a viver em justiça, você vai ser justificado. Então, pegue sua Bíblia e abra lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 21 ou 32, né? Você vai ler o que Deus está querendo dizer. É muito interessante. Está escrito o seguinte: mas se o ímpio, né, o ímpio é o pecador, se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus maus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor seu Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Tá? Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão como transgrediu, no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Então, Deus está dizendo que se o ímpio, se o pecador se converter e viver com justiça, né, ele vai ser justificado, porque todos os pecados que ele cometeu, né, Deus não vai lembrar dos pecados que ele cometeu, porque a vida que ele... A conversão trouxe... O Jesus lavou os pecados da vida dele, né? Ele foi justificado. Todos aqueles pecados que ele cometeu já não existem mais. Hoje ele vive uma vida de justiça, tá? Então a vida de justiça que ele vive depois da conversão, né? Vai ser o que vai contar para Deus, tá? E os atos de pecado que ele cometeu já não. E a mesma coisa o justo. A pessoa que vive de forma justa, ela muda de vida e vira um pecador, um ímpio, né? Os atos de justiça que ela fez antes, tá, não vão contar, tá? Ela vai morrer pelas transgressões dela. E Deus diz que ele não tem prazer na morte de ninguém, tá? Deus não quer condenar ninguém. O problema é que o ser humano, ele se afasta dos caminhos de Deus, ele se afasta da proteção de Deus, se afasta da cobertura espiritual de Deus,
a maldição chega na vida da pessoa e a pessoa fica falando mal de Deus, falando que Deus não existe, porque senão isso não ia acontecer, né? Quando a culpa não é de Deus, quando a culpa é do ser humano que se afasta de Deus. O ser humano, ele nunca busca a justiça de Deus, nunca busca a cobertura espiritual de Deus, né? Nunca tá pedindo nada, orando para Deus, né, de coração, acha que Deus é um gênio da lâmpada, que Deus tem que atender todos os pedidos dele quando ele quer, né? Ele acha que Deus é o servo dele, tá? O ser humano acha assim, e aí a maldição chega na vida da pessoa porque ela está afastada de Deus, né? E ela fica blasfemando contra Deus. Quando a gente sabe, né, que existe o bem e o mal, existe o diabo também, existe o trabalho do diabo, né? Que todo dia trabalha para trazer desgraça para a vida das pessoas, mas as desgraças que vêm, né? Porque muitas vezes a pessoa está afastada de Deus e não tem uma cobertura espiritual com Deus, não tem uma comunhão com Deus, né? Ah, mas agora se eu virar crente eu não vou sofrer na minha vida. Não, não estou falando isso, porque Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo, tá? Enquanto nós estiver no mundo aqui, nós vamos sofrer. Mas o que o diabo pode fazer para nós? Se nós somos justificados, o diabo não pode fazer nada para nós. Nós pode até morrer nesse mundo aqui, mas nós vamos passar a eternidade com Jesus Cristo lá, que é a vida verdadeira, é lá. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 6, né? Na verdade, do versículo 1 até o versículo 29, né? A gente consegue entender, né, que quem realmente se converte, né, que quem realmente busca Deus, quem realmente está justificado, muda a sua vida. Até ele diz aqui, por exemplo aqui, aquele que diz, eu conheço Jesus e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então diz o quê? Se eu aceitei Jesus realmente, né? Se não foi um ritual da boca para fora, tá? Eu vou mudar a minha vida. Eu tenho que andar conforme a justiça do Senhor, procurando a justiça do Senhor, buscando a santificação, tá? Aquele que diz que está na luz, né? Que está com a vida justificada, que está buscando a Deus, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então não tem como você falar que você é de Deus, você busca a justiça e você odeia, né, o próximo, se você não perdoa o próximo, se você é rancoroso, se você é fofoqueiro, se você é reclamão. Vive reclamando. Conheço gente que vive reclamando, nada tá bom, a vida inteira da pessoa tá ruim, né? Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos, tá? É isso aí. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não achar que a vida ela é aqui na Terra e acaba aqui, meus amigos. A vida nossa na Terra é só um traço, ela daqui a pouco está acabando, tá? A vida mesmo é a vida eterna que nós vamos ter com Jesus Cristo, com Deus, com o nosso Criador lá no céu, tá? Porque o mundo aqui é muito breve a nossa passagem no mundo. E se a gente amar tudo que tem no mundo, se a gente amar os prazeres desse mundo aqui, a gente não vai querer morrer para o céu, meus amigos. Então, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né? Isso aqui se fala os desejos da carne, né? Eu quero ser feliz, eu vou viver guiado pelo meu coração, né? Se você viver pelo teu estômago, porque o teu estômago quer, pelos teus desejos, né? Isso aí é hedonismo, né? Isso é uma coisa que vai levar você para o inferno fácil, né? A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 17 que é o enganoso coração do homem, né? Se você seguir teu coração, os desejos do teu coração, tua carne, se eu quero buscar o prazer, eu quero viver só atrás do prazer, você cada vez vai se afundar mais, né? A concupiscência do olho, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, tá?
Isso mesmo, e o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é isso, meus amigos. A misericórdia de Deus é maior que todos os nossos pecados. O sangue de Jesus lava a nossa alma, né? Nos torna dignos diante de Deus, purifica a nossa vida, né? O sangue de Jesus é mais poderoso que todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados são perdoados sem exceção. Não importa quantos pecados tenhamos cometidos e quais foram esses pecados. Se houver arrependimento e conversão no coração, Deus perdoa, tá? Tenho certeza que haverá muitos religiosos santinhos como aquele fariseu daquela parábola no inferno, né? Porque se acham santos e se acham acima da graça de Deus, né? E vai ter muito pecador humilde arrependido lá no céu, tá? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Em Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus estava dizendo que existiam justos aqui na terra, né? Não, Jesus estava sendo sarcástico. Se você ler essa passagem, buscar o contexto dessa passagem, você vai ver que Jesus estava sendo bem sarcástico, porque Jesus andava no meio dos pecadores, no meio da tigrada, né? Vamos falar assim. Estava no meio dos pecadores, e enquanto os religiosos, né, santinhos, estavam falando que Jesus não era o Filho de Deus, ele não veio para salvar ninguém, porque senão ele ia estar na igreja, ia estar com os religiosos, ia estar com, né? Iam estar lá, né, em quem busca Deus, quem se acha santo, vamos falar assim, né? Não ia estar no meio da tigrada. E Jesus disse, né, que quem precisa de médico é quem está doente, não quem tá são, né? Então ele tinha que estar no meio da tigrada mesmo para pregar o evangelho, para falar do reino dele, para converter corações, né? Chamar pecadores ao arrependimento, né? Mas ele foi sarcástico, na verdade, e não existe nenhum ser humano justo, por isso todos nós precisamos de se arrepender, né, para ganhar a nossa salvação. E veja isso, eu trouxe essa história da Bíblia, né, para mostrar que a misericórdia de Deus ela é infinita, ela é muito grande. Porque a primeira vez que eu li a Bíblia e li essa história, eu fiquei bastante impressionado, né? Porque quando eu estava lendo a história antes de chegar no fim, eu pensei, vixe, esse cara foi um dos piores reis, assim, que eu li na Bíblia, assim, que era rei do povo de Judá. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que vários reis, vários governantes reinaram sobre Judá e Israel, né? E a Bíblia traz a história de vários deles, acho que quase todos deles, né? Você vai ler lá em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas no Velho Testamento. E esse era um rei que me chamou a atenção porque ele era muito ruim, ele fez muito pecado, muita iniquidade, muita coisa ruim. E quando chegou no fim da história dele, ele se arrependeu das iniquidades, dos pecados dele, tá? Ele buscou a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, se arrependeu de coração, creu em Jesus, creu em Deus. Jesus não tinha vindo naquela época ainda, né? Ele creu em Deus, né? E foi salvo, tá? Foi justificado. Então isso mostra para nós o tamanho da misericórdia de Deus. Se uma pessoa que fez tudo que esse cara fez foi perdoado, todos nós então podemos ser perdoados. Então você vai abrir tua Bíblia lá em 2ª Reis, capítulo 21, né? E vai ler até o final lá do capítulo 21, versículo 16 ou 20, eu acho. Acaba. Deixa eu ver aqui. O versículo... vai final do capítulo 21. Tinha Manassés, né? Manassés esse rei, 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Porque tornou a edificar altos que Ezequias seu pai tinha destruído. Quem que era? Ezequias era pai de Manassés e ele foi um rei que temia a Deus, né, que seguia a Deus, tá? Então, antes de Ezequias teve outro rei que ele era como Manassés foi, assim, a grande parte da vida. Ele era um rei que não estava nem aí para Deus e que trouxe a desgraça para o povo porque o povo vivia em pecado por influência desse rei. E quando Ezequias tomou o poder, ele limpou, né, a nação da idolatria, né? Começou a trazer justiça do reino de Deus para a nação de novo, tá? Então, os altos, né, que Ezequias tinha destruído eram altares de adoração a demônios, né, como Baal, né, Aserá, que eram demônios, né?
em que o pessoal lá oferecia para Moloque, oferecia os próprios filhos em sacrifício para esses demônios, né? E Ezequias tinha exterminado com isso, mas Manassés voltou a edificar tudo isso de novo, trouxe tudo da idolatria, né? A adoração a esses demônios de novo para a nação de Israel. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então que ele trouxe a feitiçaria, o ocultismo para a nação, né? Ele fez o que? Ele sacrificou o filho, uma criança, um bebezinho, a um demônio chamado Moloque, né? Esse demônio aí, as pessoas, né, elas sacrificavam os filhos a esse demônio. Então você imagina o cara pegar e levar uma criancinha, um bebezinho, e queimar no fogo, tacar no fogo, oferecendo para um demônio, né? Então esse era Manassés, esse tipo de coisa ele fazia, né? Porque Manassés de tal modo os fez hierarca, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então as nações que existiam na Terra Prometida, que é onde está o país de Israel hoje, eram nações idólatras, afundadas no pecado, né, que adoravam todos esses tipos de demônios e viviam uma vida bem complicada. Então Manassés, né, ele conseguiu ser pior do que essas nações que eram muito ruins, né? Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher a Jerusalém de um extremo ao outro, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, né? Então, além de tudo, ainda ele matava muita gente inocente. Então esse cara foi muito ruim mesmo, muito ruim. Assim o Senhor trouxe sobre ele capitães do exército do rei da Síria, as quais prenderam Manassés com um gancho e amarrando com candeias levaram para a Babilônia, tá? Então isso aqui já está em 2 Crônicas, né, que conta mais sobre a vida dele. 2 Crônica, capítulo 33, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se perante Deus Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou com ele, ouviu sua súplica e tornou trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele se arrependeu, ele se humilhou, ele orou para Deus, ele realmente creu em Deus, ele converteu o coração a Deus, tá? Ele creu que ele fez tudo errado, ele se humilhou, ele pediu misericórdia a Deus e creu em Deus, tá? Creu em Deus e se converteu a Deus. E depois disso tudo tirou a casa do Senhor, os deuses estranhos e o ídolo, com também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor Jerusalém. Então ele expulsou a idolatria da nação, né? Expulsou a adoração aos demônios, né? Por quê? Porque ele conheceu Deus, creu em Deus, então isso já não fazia mais sentido na vida dele, né? Ele reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de oferta pacífica de louvor e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Então ele creu em Deus, né? Se arrependeu, creu em Deus e levou, né, a nação, né, a adorar a Deus, tá? Então o que acontece? A Bíblia diz que ele foi justificado, né? Que ele teve perdão. Apesar de ele ter feito todas as iniquidades que ele fez, ele foi perdoado por crer em Deus, tá? Então não existe, meus amigos, não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado. A misericórdia de Deus é infinita, tá? E agora, só para terminar, então, meus amigos, trago aqui algumas dúvidas, né, que o pessoal tem, né? Se existe purgatório, né? O que é o purgatório? Purgatório, segundo a crença católica, né, é um lugar que eu não era tão ruim, não era tão bom para ir direto pro céu e não era tão ruim para ir direto pro inferno. Eu era uma pessoa meia boca, mais ou menos. Daí eu vou pro purgatório, daí eu fico lá pagando meus pecados, daí de um tempo lá sofrendo eu vou pro céu. Isso não existe na Bíblia, isso não é bíblico, tá? Essa doutrina é da igreja mesmo, isso não é bíblico. Por quê? Porque Jesus, ele já morreu por nós, ele já pagou todos os pecados na cruz. E todo ser humano é ruim. Não existe um ser humano que ele é mais ou menos ruim. Um ser humano muito ruim, um mais ou menos ruim e um santo que vai direto para o céu. Não. Todos nós somos ruins, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos do sangue de Jesus na nossa vida, tá? Então o que acontece?
Quem aceitar Jesus e viver em justiça for justificado, vai morrer, vai para o céu. Quem não aceitou Jesus e viveu na iniquidade e não quis nem saber de Deus, vai para o inferno e acabou. Tá? É isso que a Bíblia nos mostra. Então o purgatório não é bíblico. Você pode ler toda a Bíblia, pode estudar toda a Bíblia, você não vai achar nada sobre purgatório. Isso é uma doutrina da igreja, tá? E isso é uma doutrina perigosa, por quê? Porque a pessoa fala, mas eu vou... Então vai ter purgatório, depois da morte eu posso me arrepender, né? Não deixe tua salvação para depois da morte, porque a salvação é em vida. Morreu, meu amigo, acabou. Morreu, acabou. Se você foi justificado antes de morrer, foi. Se não foi, sinto muito, né? Então isso aí, leia a Bíblia, né? Investigue e comprove, tá? Outra coisa, nós pagamos nosso pecado sofrendo na terra, né? Eu já disse antes, né? Eu já mostrei essas duas passagens para vocês na Bíblia. Efésios, pega a tua Bíblia lá e abre. Em Efésios capítulo 1, versículo 7. Vai estar escrito que Jesus morreu por nós e já pagou todos os pecados na cruz. Em Tito, capítulo 3, versículo 5 ou 7. Pega a tua Bíblia e lê o que está escrito lá. Diz também que Jesus pagou todos os pecados na cruz e morreu por nós. Tá? Então nós não tem essa de nós pagar pecado aqui na terra. Jesus já pagou todos os pecados na cruz e, né, a salvação não é uma obra nossa. Não adianta eu querer, dando cesta básica por orfanato, ir para o céu, porque não vou para o céu. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é igual aquele pano que nós usamos para limpar a casa, não vale nada para Deus. Então, a salvação é uma obra de Deus. Uma obra de Deus. Deus é que entrega essa graça para nós. Só que tem aquele porém que eu expliquei para vocês. Outra coisa, né? Maria e os anjos podem interceder por nós no céu? Não. A Bíblia é bem clara nisso também, mostrando que nós temos só um intercessor diante de Deus. Maria não é nossa intercessora, anjo não é nosso intercessor, né? Nem um santo não intercede por nós lá diante de Deus. A Bíblia diz o seguinte, 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então o que está escrito? Se alguém pecar, temos um monte de advogado. Tem Jesus, tem anjo, tem Maria, tem santo. Não, ele diz o quê? Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo o justo. Então ninguém pode interceder por nós diante de Deus. Somente Jesus Cristo, tá? Eu aqui orando por uma pessoa posso interceder. Por quê? Porque eu estou vivo. Maria morreu. Os anjos, a função dos anjos não são interceder, né? Quando você vai entender isso, porque você tem que ler a Bíblia. Mas eu já trouxe mastigado para vocês. Então, só Jesus Cristo está vivo intercedendo por nós lá com Deus. Então, se eu quero ser salvo, eu tenho que orar para Jesus Cristo interceder por mim. Em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34 também está dizendo isso. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, não são nossas obras. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Né? Preste atenção para você não interpretar errado, e também intercede por nós. O qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Esse e também intercede não quer dizer que tem mais gente intercedendo. Está dizendo que além dele estar à direita de Deus, ele está intercedendo por nós. Então Maria, Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, tudo que for, tudo isso aí não é nosso intercessor. Se um padre falar para você, ele está errado, tá? Ele está mentindo para você. Não é nosso intercessor. Você pega a tua Bíblia, pode pegar a tua Bíblia Ave Maria, que é a Bíblia mais católica que eu conheço, que eu leio também, tá? E você abre em 1 João capítulo 2, versículo 1 e Romanos 8, 33 e mostra quem que é o único intercessor. Mas a Bíblia deve falar sobre isso. Pode ler a Bíblia inteira, você vai achar várias referências mostrando que Jesus é o nosso intercessor, mas você nunca vai achar uma referência a Maria como nossa intercessora e aos anjos como nosso intercessor, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Eu espero que tenha ficado bem claro o porquê nós precisamos de Jesus na nossa vida. Espero que tenha ficado claro
como nós devemos proceder para conseguir ser salvos, né? E espero que tenha sido uma bênção na tua vida essa explicação aí, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.